Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Em vez de só analisar as leis, que tal a gente construir um sistema jurídico inteiro do zero? Pensa nisso como se fôssemos os arquitetos montando a planta baixa de tudo, desde a fundação até o último detalhe do acabamento. Essa é a grande questão que vai guiar nossa conversa. Como é que um país inteiro se organiza? Quem tem o poder de desenhar as regras principais de uma nação? E mais importante, como é que todas essas regras se encaixam para não virar uma bagunça? Bom, vamos mergulhar fundo nisso. Todo bom projeto começa pelo alicerce, certo? No mundo do direito, a lógica é a mesma. Antes de existir qualquer lei, qualquer regra, precisa existir uma força, um poder capaz de criar tudo isso a partir do nada. É aqui que a nossa construção realmente começa. E essa força tem nome: poder constituinte originário. Esse é o conceito-chave. É a autoridade máxima, a força inicial, que literalmente estabelece as regras do jogo. É um poder que não nasce de nenhuma lei anterior. Pelo contrário, é ele que dá vida a todas as leis que virão depois. E o que define esse poder tão fundamental? As características dele são bem impressionantes. Ele é político, porque ele é um fato, ele acontece antes de qualquer regra jurídica existir. Ele é inicial, porque, como o nome diz, ele inaugura uma ordem jurídica novinha em folha. Ele também é incondicionado e juridicamente ilimitado, o que significa que ele não precisa seguir nenhuma regra ou procedimento do sistema antigo. E, por fim, ele é permanente. Ele não desaparece, fica ali, sabe, latente, podendo surgir de novo se for necessário. E olha, essa frase resume tudo de um jeito perfeito. Ela mostra a força absoluta desse poder constituinte. Quando uma nova Constituição é criada, a ordem jurídica antiga simplesmente deixa de existir. Ninguém pode chegar e falar: "Ah, mas na outra Constituição eu tinha esse direito." Contra essa nova fundação, não tem argumento. É um recomeço total. Beleza. Alicerce pronto, fundação no lugar. E agora? Agora a gente precisa de uma estrutura, precisa levantar as paredes. Porque as leis não são só um amontoado de regras, elas têm uma organização, uma lógica. Vamos ver como essa estrutura é montada. A ideia central aqui é a de hierarquia. O jurista Hans Kelsen teve a sacada de visualizar isso como uma pirâmide. É simples. Cada degrau da pirâmide só é válido porque obedece ao degrau de cima. E lá no topo, reinando soberana, absoluta, está a Constituição. Então, como é que essa pirâmide se parece na prática? Bom, lá no topo, no ponto mais alto, a gente tem a Constituição e suas emendas. Nada, absolutamente nada pode ir contra elas. Logo abaixo, numa posição bem especial, a gente encontra alguns tratados de direitos humanos. E lá na base, sustentando tudo, vem as leis do dia a dia, leis ordinárias, decretos, toda essa legislação que precisa estar em sintonia com quem está lá em cima. Agora, se liga nesse detalhe que é fascinante. A estrutura da nossa pirâmide permite uma espécie de promoção. Tratados internacionais que falam sobre direitos humanos podem, de fato, subir para o topo da pirâmide e ganhar a mesma força de uma emenda constitucional. Mas como é que isso acontece? A resposta está nessa fração aqui, 3/5. Para um tratado de direitos humanos receber essa promoção e ir para o topo, ele precisa passar por uma votação super exigente no Congresso Nacional. São 3/5 dos votos em 2 votações em cada uma das casas legislativas. É um processo bem rigoroso, o que só mostra a importância que se dá para essas normas. Certo, já temos a fundação e a estrutura. Agora falta o quê? A fiação. A gente precisa entender como as regras que estão lá dentro da Constituição realmente funcionam no dia a dia. Porque nem todas elas são um plug and play, sabe? Não é só ligar na tomada e pronto. O primeiro tipo de fiação são as normas de eficácia plena. Pensa nelas como um interruptor que já vem pronto e funcionando. A aplicação delas é direta, imediata e integral. Assim que a Constituição passa a valer, essas normas já estão produzindo 100% dos seus efeitos, sem precisar de mais nada. Em seguida, a gente tem as normas de eficácia contida. Elas também funcionam na hora, sabe? São de aplicação imediata. Só que elas vêm com, digamos, um asterisco. Elas estão prontas para usar, mas o legislador pode, no futuro, criar uma outra lei para restringir um pouco o alcance delas. Esse comparativo aqui deixa a diferença bem nítida. As duas começam a valer imediatamente. A grande virada de chave é que a norma de eficácia plena tem uma aplicação integral, que não pode ser diminuída. Já a de eficácia contida tem uma aplicação que possivelmente não é integral, porque ela abre essa porta para uma futura restrição. E por último,
temos as normas de eficácia limitada. Essas aqui são como uma promessa, uma direção que a Constituição aponta. Elas não funcionam sozinhas de jeito nenhum, elas precisam que uma lei seja criada no futuro, uma regulamentação, para que elas possam, enfim, produzir seus efeitos. É tipo uma tomada instalada na parede, mas que ainda está esperando o eletricista ligar a chave geral. E esse exemplo é perfeito para ilustrar isso. A Constituição garante o direito de greve, mas ela mesma diz que esse direito só vai ser exercido do jeito e com os limites que uma lei específica definir. Ou seja, enquanto essa lei não existe, o direito está lá, no papel, mas a sua aplicação completa fica em modo de espera. Então, depois de passar por tudo isso, o que a gente tem em mãos? Essencialmente, a gente acabou de decifrar o manual de instruções do nosso sistema jurídico. Esses 3 conceitos que a gente viu, eles são os pilares para a gente entender como cada peça dessa engrenagem funciona. Então, resumindo a nossa construção, a gente começou com o poder constituinte, aquela força criadora inicial. Depois, a gente organizou tudo com a hierarquia das normas, a nossa pirâmide. E, por fim, a gente entendeu a aplicabilidade, que é basicamente um manual de operações que diz como cada regra funciona na prática. E isso tudo nos traz a uma reflexão final, né? Entender essa arquitetura toda não é só um exercício de teoria. É essa estrutura que define a força de um direito, se uma lei é válida ou não, como o poder é distribuído. Então, como é que essa planta baixa do direito impacta as decisões e as garantias da nossa vida no nosso dia a dia? Fica aí o pensamento.